gente! Bem-vindos ao terceiro episódio do Adota Pod, onde 6 mães compartilham suas vivências, muitos choros, risos e maternidade real. Eu sou a Camila, sou mamãe pela via adotiva da Maria Alice. Ela chegou pra mim com 1 ano e 11 meses e hoje ela tem 3 anos e meio. Gente, eu sou a Carol, a mãe do Eduardo por via biológica. O Eduardo tem 15 anos e mãe por via adotiva da Helena e da Elisa, de 1 ano e 9 meses. Eu sou a Isabela, sou mãe pela via adotiva do Dom, que chegou pra gente com 5 anos. Eu sou a Ana Larissa, mãe da Maria Clara, pela via biológica, ela tem 8 anos de idade, e a Maria Vitória, pela via adotiva, com 3 anos. Oi, gente, eu sou a Letícia, mãe do Vicente, que chegou através da via adotiva, com cerca de 2 meses. Hoje ele tem 1 ano e 5 meses. Meu nome é Sâmia, tenho 2 filhos biológicos, a Clara, de 13 anos, e o Rafael, de 9. E tenho a Beatriz, que veio pela via adotiva e ela tá com 9 meses hoje. Ela chegou pra mim com 21 dias. No episódio nós falamos sobre Meu Filho Chegou e Agora. E hoje nós vamos dar uma sequência dos primeiros meses, a adaptação com as nossas crianças, né? Nós tivemos aqui 2 bebês que chegaram e outras crianças de quase 2 acima, né? Então, vamos lá. Então, hoje o tema é sobre adaptação nos primeiros meses. E aí, primeiro eu queria ver com vocês a expectativa e realidade de vocês. O que vocês imaginavam? Como seriam os primeiros meses? Ia ser na paz, tranquilo? Ou se vocês já imaginavam que ia ser aquela agitação, aquela mudança total de rotina? Como que foi? Como é que foi? Bom, eu estou há 2 semanas com as meninas e a nossa rotina mudou totalmente. Tinha o Eduardo já, que maior, já faz tudo sozinho, e agora as meninas dependem totalmente da gente, alimentação, banho, correria com escola, trabalho. Então, a gente tá sentindo um pouco, a mudança foi grande. A mudança foi grande. E é uma mudança do dia pra noite. Do dia pra noite, exatamente. A gente conheceu as meninas na sexta, na terça-feira elas já estavam em casa, então a gente teve um final de semana para organizar mais ou menos, né? Porque na verdade a gente vai organizando mesmo conforme o dia a dia. E até agora não tá organizado, mas tá tudo bem, tá? A gente tá sobrevivendo. E você tinha algum medo da adaptação? Olha, eu já tinha até escutado outras mães conversando que tinham medo, assim, dos filhos não aceitarem, mas eu acho que eu já tinha, assim, eu não sei, eu tinha tanta certeza que ia dar tudo certo, que eu acho que isso ajudou muito. Os primeiros 2 dias a gente sentiu que elas ficavam um pouco mais ansiosas, até para entrar na rotina, mas agora com 2 semanas elas parecem que já estão com a gente, sei lá, 100 anos. 100 anos. É como vida parece que teve agora toda, né? Aham. Basta engrenar. Até assim os problemas que, igual eu falei no outro episódio, não tinha no seu dia a dia e eles aparecem, né, pra você se virar e resolver ali nos 30 com a criança. Parece que você vai fazer aquilo ali, parece que você já fez, exatamente. já tava no seu dia a dia. É cansativo, mas assim, a gente tá conseguindo tirar bem, de letra. E é assim a vida de mãe, né? E ela nunca para, cada dia é uma novidade, é uma coisa nova. Sim. E a gente vai se reinventando e é a vida da mãe. E a gente olha para aquelas carinhas e fala, meu Deus, como, né, que é possível, parece que... E como eu gente disse já... você também. Isso Onde mesmo. é que você estava se você não estava comigo? Porque é uma coisa que não tem explicação. E você, Ana? Então, a expectativa e realidade. Expectativa, eu tinha de estar mais tranquila hoje. Tipo assim, da rotina tá mais engrenada. Antes da Maria Vitória chegar, a Maria Clara 8 anos, então era uma rotina certa já, né? Da Maria Clara, eu tenho os horários dela, de tomar banho, levar pra escola, faz tudo sozinha. Então ela já tem essa independência. E antes da Maria Vitória chegar, eu pensava que ia ser um pouco mais fácil conciliar a rotina da Maria Vitória com a rotina da Maria Clara, com a rotina nossa, né? Minha e do meu esposo da casa. E conciliar todas em uma só realmente é um desafio muito grande.
A realidade não é essa. Eu achava que a criança ia, sei lá, fazer cocô uma vez no dia, igual a Maria. Não, a criança não faz cocô uma vez no dia. Aí você tá fazendo uma coisa e a criança chama. Exatamente. Então é toda hora chama, toda hora demanda atenção. Mudou totalmente. E a expectativa era outra real. Mesmo eu já tinha passado pela maternidade 3 anos de idade, mas eu acho que a gente esquece. No final a gente esquece os perrengues, a gente esquece tudo e fica só a parte boa. Então é isso, mas assim, a expectativa de ser um pouco mais tranquilo e a realidade está sendo bem mais agitada, mas nós estamos indo com isso. E eu concordo super com o que a Carol falou, porque parece que a gente nunca viveu sem ela. Parece que ela sempre foi nossa, eu olho pra ela e falo, nossa, onde você tava, gente? E assim, por mais cansativo, muda a nossa vida completamente, mas a gente tem essa impressão mesmo de que onde que você tava, minha filha? Né? Você parecia, ao mesmo tempo, parece que ela sempre esteve com a gente, mas às vezes a gente se pergunta, onde você tava esse tempo que não tava aqui em casa, né? É muito doido, assim, a vida da adoção é muito doido. E falando um pouquinho mais de expectativa e realidade, eu tinha uma expectativa também com relação a não dá muito certo algumas coisas, sabe? Tipo, da adaptação. Uma criança diferente da outra vai ter um ciúmes extremo, vou precisar correr pra psicóloga, ou sei lá. E não foi assim, foi totalmente diferente, uma realidade maravilhosa, adaptou bem, as duas brincam o dia todo. Foi até bom, assim, por um lado, porque aí a Maria Clara sai um pouco das telas, né? De manhã eu fui fazendo as coisas em casa e aí a Maria Clara sai, não quer ficar só assistindo desenho e fica brincando com a irmã. Então, também a realidade também é boa. Tem seus lados. Tem né? seus lados, com certeza. Isa. Fala, nossa novinha. Gente, então, eu sou formada em pedagogia, eu sou a neta mais velha, então eu achei que eu tava preparadíssima pra qualquer coisa. Eu me sentia assim, A estudada. a licença, né? Toda criança. Vai dar tudo certo, vai ser perfeito. Eu achava que não tinha coisas que eu não ia conseguir resolver. Que não ia dominar, né? Tipo, eu dou conta de uma sala com vários, que é um, né? Que é um. E não foi assim. Eu me pego sempre em situações que eu não consigo resolver e que saem totalmente do meu controle. E isso me pegou muito, assim, porque o Dom veio com questões emocionais, né, de uma vivência ali que ele teve de 3 anos no abrigo, então foi juntando muitos traumas e que já vinha da família biológica. Então, ele chegou pra gente em modo sobrevivência totalmente. Então, ele chegou pra gente, assim, muito sensível, muito, como que se diz, explosivo. Então, a gente pisava em ovos o tempo todo, a gente ficava com medo, a gente não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia como lidar. Então, foi muito diferente de qualquer coisa, assim, jamais esperava passar. Foi muito difícil. Lê. Então, a expectativa que eu tinha era um pouco diferente porque meu perfil era muito aberto, né? Então, era 0 a 5 anos. Eu esperava que viesse talvez uma criança maior, então na minha cabeça vinha aqueles pensamentos de a criança vai me rejeitar e eu vou estar preparada para aquilo, vai falar, você não é minha mãe, não sei o quê. E aí chegou um bebezinho, né, de 48 dias. E o que eu não havia colocado na expectativa era a rotina. Era o cansaço da rotina com um bebezinho. Então, assim, nos primeiros meses eu lembro que eu fiquei muito exausta. Até você engrenar ali, né? Ficar por dentro. Então, ele acordava de 3 em 3 horas pra mamar. Aquela coisa que você não tem costume. E aí, de repente, você se vê naquela... né? Peguei licença maternidade. Então, me senti muito sozinha. E naquela rotina de cuidar de uma criança que depende 100%. E que acorda para mamar de 3 em 3 horas, nesse meio tempo chora, faz cocô várias vezes ao dia. Então, assim, a rotina foi uma coisa que eu não estava preparada na relação da expectativa mesmo. E o Vicente chegou com 45 dias, né? Lá no abrigo, ele já tinha uma semi-rotina, né? De noite de sono,
Como é que foi quando chegou em casa isso? Você manteve? Como é que foi? Conta um pouquinho. Então, ele chegou com a rotinazinha bem certinha. Eles passaram, né, que ele mamava de 3 em 3 horas, que ele dormia alguns períodos durante o dia, mas que à noite, sempre umas 6 horas ele já estava dormindo, acordava somente umas 5 da manhã no outro dia. Mas assim, nos intervalos ele mamava, né? Então ele acordava, mamava, voltava a dormir. E nós não, assim, no que deu, no que foi possível, nós mantivemos a rotina dele, que ele chegou. Mas algumas coisas acabam que a gente Adaptou, faz uma adaptação, Sim. porque algumas coisas, por exemplo, ele acordar 5 da manhã, já era uma coisa que, né, então a gente tentou segurar ele pra dormir um pouco mais tarde, para que ele acordasse um pouco mais tarde, possivelmente. E também quando ele chegou, ele teve muito refluxo. Então a primeira noite eu não dormi nada, porque eu não sabia o que era refluxo, o que ele estava tendo. Então eu só via ele tendo dificuldade de respirar e tendo muita, assim, parecia que ele ia afogar o tempo inteiro. E aí eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo de errado? Eu não era mãe antes, do nada um bebezinho ali engasgando a noite inteira. Então eu não dormi, eu lembro que eu chorei bastante essa primeira noite. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu corria pro hospital, eu não sabia se eu deixava ele inclinado, eu não sabia o que estava acontecendo, se ele estava tendo alguma dificuldade de respirar, até descobri que era refluxo. Então assim, o primeiro dia foi o caos. E é tudo muito novo, né? A gente não sabe. Assim, eu não fui mãe de bebê, então eu não sei. Essa deve ser uma loucura. Porque Olha. quando a Maria chegou com 1 ano e 11, ela já tinha a rotina totalmente formada, que veio do abrigo e eu mantive. Horário de sono, de comer, assim, a gente se adapta aqui, né? Mas principalmente o horário de dormir. Na época ela não ia pra escolinha, então ela dormia à tarde. Eu mantive até para conseguir trabalhar, né? Porque a minha vida não parou, sou autônoma, então a gente tem que continuar igual a Ana, né? Então assim, não é simples, não é fácil. Mas o horário que eu falo, assim, é o horário dela dormir à noite. E olha, pra mim é a melhor coisa. Vicente, Porque até eu hoje, tenho né? um momento onde eu e meu marido, a gente pode aproveitar, assistir um filme, ou eu só ficar quieta no meu canto e eu assisto, que eu amo deitar ali no sofá e assistir uma série, sabe? Ou fazer minhas outras coisas. Hoje eu não tô conseguindo trabalhar muito de manhã, então eu tô tendo que trabalhar à noite. Mas o horário dela dormir 7 horas, quando ela veio do abrigo, ela dormiu umas 8, um pouquinho mais tarde. Mas ela sempre dormiu... Ela dormia umas 8, mas ela sempre acordava às 7 horas, sempre. E aí agora, com a escolinha, ela chega muito cansada, ela anda dormindo 7 e pouquinho no máximo, ela já tá dormindo, mas ela acorda 7 e pouco ainda, normal. Ela não acorda mais cedo, às vezes umas 6 e pouco, mas assim, é o horáriozinho dela. Da casa também. Entra na rotina da casa. Então, assim, pra mim isso é maravilhoso. Essa rotina que essas crianças, que ela veio, foi maravilhoso mesmo. Samia, você quer dar um... Assim, a adaptação foi a de um bebê, e como eu já tinha 2 outros filhos, né? Então foi assim, eu já sabia o que me esperava, foi tranquilo. E acredito que foi até mais tranquilo, porque o fato de não precisar amamentar, pra mim, foi mais fácil. Eu amamentei os outros 2 e não foi algo que eu gostei, não me senti bem, tive vários problemas por conta disso. Então assim, aí eu peguei minha bebezinha e eu dava mamadeira pra ela a cada 3 horas. Ela acordava que nem um reloginho, de 3 em 3 certinho ela acordava pra mamar. Fora isso, ela dormia caladinha. E aí assim, eu acho que a dificuldade maior pra mim foi a questão da privação de sono. Porque assim, chega esse bebê que acorda de 3 em 3 horas e você tá ali olhando, e não é só pra quem nunca teve um bebê, você não vai amamentar o bebê e colocar o bebê no berço. Esse bebê tem que arrotar. 40 minutos. Isso, você vai ficar ali em torno de meia hora, 40 minutos com esse bebê aqui, pra que ele arrote e você coloca lá. Às vezes ele não arrota, mas de qualquer forma você tem que ficar com ele aqui. Então assim, ela acordava, a gente fazia a mamadeira, dava pra ela e ficava com ela aqui um tempo pra ela, pra poder deitar a criança. Então ali vai em torno de 1 hora, mais ou menos. Porque um bebezinho novinho que nem ela, menos de 1 mês, você dá uma madeira na boca dela, pode ser isso aqui, ela vai demorar uns 15 minutos pra tomar. Ela não toma rápido. Então assim, pra gente a privação de sono foi e é
a parte mais difícil da adaptação. Ela tá com 9 meses, mas ela ainda acorda muito à noite. Ela acorda assim, tem noite que ela acorda e ela quer brincar, ela desperta. Vamos viver o dia. Tem madrugada que ela acorda 2 da manhã, vai dormir 4 da manhã. E aí eu nascendo a luz, eu fico lá e agora meus filhos, nunca fiz cama compartilhada com ninguém, tô fazendo com ela. Porque eu coloco ela na cama, aí ela acorda, eu só abro o olho assim, e finge que não tô vendo. Aí ela engatinha ali na cama, ela conversa, ela bate na minha cara, ela sobe em cima de mim, porque ela vai subir, cai, sobe na cabeceira da cama e eu de olho. E o pai, consequentemente, está dormindo no chão, do lado da cama. Outra culpa que a gente sente, que a gente até comentou sobre isso. E é uma adaptação, porque meu esposo nunca saiu da cama, a gente sempre dormiu junto, nunca dormimos separado, a não ser que se fosse uma viagem de trabalho dele. E aí, assim, agora a gente se viu assim, a gente está tentando se adaptar de fato. Que é muito difícil, tipo, eu tô ali com minha bebezinha de 9 meses, que eu não posso pôr ela no berço, porque eu sei que se eu colocar vai ser pior, porque ela não vai dormir bem. Vai acordar toda hora, quando ela acorda que ela vê a gente, ela fica mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais o meu esposo do meu lado ali, a gente dormindo junto, né, tá, assim, então é uma adaptação que ela vai, assim, é difícil, né, é um bebê de 9 meses, eu sei que vai chegar um momento que ela vai dormir a noite toda, mas antes de começar o episódio a gente estava conversando sobre isso, né, crianças aqui de 3 anos, 1 ano e 9 meses, despertando à noite. Então é algo que é da criança, é natural do ser humano, né? Mas a privação de sono é o que pega. É o que pega, fica todo mundo cansado. Aí quem tem que sair cedo para trabalhar, é pena. E até comentando aqui que a gente estava conversando antes de começar o episódio sobre a culpa que a gente tem com os maridos. Sim. Porque quando a criança chega, e eu acho que isso é para toda a maternidade, independente de adotiva ou biológica, porque a mãe, querendo ou não, ela tá ali muito 100%, né? Não que o pai não esteja ali, mas é diferente a vida da mãe, né? Então... Ela chora, ela quer a mãe. Ela tá com sono, A gente não quer dizer que ela tá irritada, ela quer a mãe. E não quer dizer que a criança... E não quer dizer que a criança não goste do pai, não, mas esse Tem coisa que é sua mãe, igual a é. Isabela falou, na hora de deitar, da oração com o Dom, pra ele é importante que seja a oração dela, que seja ela com ele. Então, assim, a gente fica ali chocando esse filho, não importa a idade que ele tenha, eu acredito que a gente entra no modo assim, o corpo, eu acho que ele produz hormonalmente alguma coisa que nos faz, independente da via que o seu filho chegou pra você, que te faz aguçar o seu lado materno, o seu lado de proteção, o seu lado de querer estar ali em cima, olhando pra ver se tá do seu jeito e tudo. Então, assim, é complicado. Aí o marido sai um pouco de cena, a gente se torna mãe e a gente fica culpada, né? Que a gente não sabe se a gente tá maternando direito, o que a gente podia fazer diferente, e ao mesmo tempo o pai que tá ali, né, assistindo aquilo tudo e a gente meio que, meu marido. É mais ou menos assim, amor, te amo. Mas é isso, a gente, aos poucos, todo mundo vai se adaptando e as coisas vão entrando no eixo, né? Hoje a Maria já tá aí 1 ano e meio com a gente, então hoje já estamos Já tá bem muito estabelecido, mais, né? De nossa. rotina. Mas os primeiros meses É isso que eu foram ia muito falar difíceis. pra Summer, porque assim, o Vicente também, nós fizemos cama compartilhada, o Caio teve que sair também por um período, mas agora, graças a Deus, o Vicente tá dormindo a noite inteira e o Caio voltou pra cama, então assim, é um período que parece que não vai passar, mas passa, né? Então, vai Eu chegar. sempre critiquei, o pessoal falava assim, porque eu fiz cama compartilhada, não. Outro dia falava, você vai Eu comprar também. berço pra também? Eu Não, meus meninos sempre dormiam na cama deles. Era no berço, desde que vinha do hospital, do lado da minha cama ali, no carrinho. Fazia 3 meses e ia pro quarto deles. Os 2 mais velhos foi assim. Aí a Beatriz começou assim. Enquanto tava mamando de 3 em 3 horas, no carrinho do lado da cama. Depois, agora ela vai pro quarto dela, pro berço dela. Cadê? Cadê a mãe que batia no peito e falava, eu não vou fazer cama compartilhada? Sumiu, não conheço essa mulher. Mas cada mãe vai de acordo com a sua realidade, vê o que se encaixa melhor ali. E é sobre isso. Nem dá pra gente se culpar muito com isso, não. E queria saber de vocês tiveram um medo de errar quando a criança chegou? Como que foi isso? Tiveram um medo? Meu Deus, eu tô fazendo isso errado. Mas será que tá se alimentando direito? Mas... Sabe?
sabe, ai, mas eu briguei com a minha filha, tô culpada. Pra mim, os primeiros dias assim, você dava um grito com a minha filha, eu já, meu Deus do céu, não sei o que, não, que tenha que gritar. Que mãe, não tem ser louca, Gente, faz eu não me parte. sinto culpada nem um pouco. Eu falo, dou o meu melhor foi esse hoje e pronto. Então, Nunca me senti culpada. E eu já errei muito, mas eu não carrego culpa. Porque eu sei que tudo que eu faço é porque eu tô dando o meu melhor ali naquele momento e foi o que eu pude dar naquele momento. Então, essa coisa assim, eu tô me sentindo. Não Eu tô ouvi sentindo uma assim. frase uma vez que eu carrego. Foi na minha primeira filha ainda. A frase dizia assim: você fez o melhor que você podia com a sanidade que você tinha naquele momento. exato. E a gente que é mãe, que tá dentro de casa, a gente perde a sanidade. Não tem como. Aí você corre e entra ali no banheiro, né? Como a nossa amiguinha fez, e faz uma dancinha e dá um grito e chora, mas a gente perde. Então, essa frase mas essa frase pra mim eu guardo até hoje. Eu fiz o melhor que eu pude com a sanidade que eu tinha naquele momento. Porque não tem, né, gente? Não tem como. Somos seres humanos e pequenos seres humanos. Então vai todo mundo errar e a gente entra no balaio ali. É que eu com as gêmeas eu até não tô sentindo. Eu tô sentindo mais que eu tô em falta com o Eduardo. Essa parte É a minha pega. culpa em relação a ele, porque elas estão ocupando o meu tempo, sei lá, 100%. 100%. E daí eu sinto isso com ele. Mas eu acho que com elas igual, eu tenho dado o meu melhor. E acho que por eu também já ter vivido, né, ter passado por isso tudo, né, com um filho já, então acho que a minha culpa é mais com ele. Adaptar, né, pra quem tem outros filhos, mas eles é bem difícil mesmo, assim. Às vezes você tá fazendo a bebê dormir, você tá vendo seu outro filho tá ali precisando de você. Exatamente. Ele te olha ontem, com muito custo eu coloquei a Beatriz pra dormir, e aí o Rafael entrou no meu quarto, nisso que ele entrou, a Beatriz assustou e sentou na cama, que ela tem um sono super leve. Ele me olhou com o olho desse tamanho, tipo, eu fiz merda. E eu olhei pra ele com... Eu vou te pegar, moleque. Minha vontade foi essa. Mas eu não podia falar nada, que senão a Beatriz ia despertar mais. E eu vi que ele já ficou chateado com a situação, porque eu acho que ele não esperava que ela ia estar deitada na minha cama. Eu acho que ele pensou que ela estava no berço, enfim. Então, assim, é complicado. E ele entrou porque ele estava precisando de mim, uma lição de casa. Então, assim, aí você, tipo, algo que você tem que adaptar, tem que, né, entrar na rotina e conseguir sustentar, que é manter a casa, a atenção com o marido, igual a gente estava falando, e para quem tem filhos mais velhos também manter tudo equilibrado, assim. É difícil. É muito. Agora eu queria saber um negocinho de vocês. Como que foi ouvir? Vocês tiveram aquele parente ou aquele amigo que faz uma perguntinha ou um conselho meio indesejado? Tipo assim, mas agora Deus vai te dar um, você adotou, agora Deus vai te dar um, agora você vai engravidar. Tiveram isso? Sim. Vários. Como é que foi pra Agora vocês? vai engravidar. Falei, mas quem disse que eu quero engravidar? Tipo isso, quem disse? Ou então, mas e se você engravidar, o que você vai fazer com ela? Tipo assim, Isso, é mais ou menos isso. Meu Deus, eu engravidei do Rafael e tinha Clara. O que eu fiz da Clara? Aí, é você uma engravidar, o loucura que você isso. vai fazer? Eu fico assim, olhando pra pessoa. Minha filha, o que eu vou fazer? Minha filha. Ai, gente, eu acho que quem faz esses comentários assim, né, merece levar umas respostas. Porque, Não, sem merece, paciência, pelo amor de Deus. Merece, isso é... Eu vejo que é muito assim, de uma galera mais velha também, sabe? Tem? A galera tem muito preconceito. Uma galera muito... Esse tipo de comentário chega muito por terceiro, sabe? Tal pessoa fala isso. Eu falei, tá bom, se tiver também. coragem de falar na minha cara, vai ouvir. Pode falar pra mim. E assim, Razão. outra coisa é querer saber a origem. Sim. O que quer saber? A Quem vida é? começa a partir de agora. Exato. Isso é o que eu mais escuto. Eu fico olhando assim, eu falo, oi? Sim, a vida delas é a partir de agora. É agora que começou, é agora, elas nasceram agora. Mas isso eu escuto muito também. E eu fico... O que eu mais escuto é que eu sou uma super pessoa. Ah, Iluminada de Deus, Fez uma abençoada. coisa ótima. Nossa, eu não teria caridosa, coragem. não teria que é caridade. Uma caridade. Uma caridade. Não, e as tias falam assim, minha filha, mas Deus vai te abençoar demais por essa caridade que você fez. Gente, Porque não você fez é uma... caridade. Gente, eu tive os outros filhos e ninguém me Falou parabenizou isso, né? dizendo que eu tava fazendo uma Uma coisa caridade, maravilhosa. Ou que eu tava fazendo. Eu falei, cara, eu
dos meus filhos biológicos, ninguém nunca me falou, olha, parabéns, você tá fazendo assim um trabalho excelente. Aí, de repente, vem uma criança por via adotiva e todo mundo vem aquela conversa. Ela é minha filha e é minha obrigação cuidar dela. Então, eu não tô fazendo mais que minha obrigação. Você leva a criança para casa e a partir do momento que ela entrou na sua casa, ela é sua filha. Tudo que você fizer por ele é sua obrigação. Você não está fazendo nada mais e nada menos que a sua obrigação de mãe. Aí vem aquelas pessoas, nossa, mas Deus vai te abençoar, você é uma pessoa maravilhosa, o que você está fazendo, que caridade, que perfeição. Madre Teresa. Teve um comentário que me marcou bastante, que foi de uma pessoa razoavelmente próxima, foi bem numa Que semana... tá assistindo esse vídeo. Você vai sentir. Só porque você não foi Pra convidado você. no aniversário do Vicente. Vou falar agora. Essa pessoa falou, foi bem na semana que, infelizmente, um rapaz que veio pela via adotiva tinha assassinado os pais adotivos. E aí ela falou, eu estava fazendo o Vicente dormir, assim, e aí ela falou assim pra mim, nossa, que lindo, né? Que pena que depois que eles crescem, eles fazem maldade com os pais. Ai, Eu fiquei assim, gente. Ah, Eu isso é segurei verdade, ela muito falou pra isso. não responder na hora, porque eu tava com o Vicente, tipo, dormindo no momento mais frágil dele ali. Eu falei, não vou responder. E saí, assim, e não quis nem responder, sabe? Porque, me subiu o sangue demais, assim. Agora, se fosse a Isa... Segura esse menino, peraí. Pode passar os dois dela agora. Bater lá. Vou te mostrar. Vou chamar a gangue. E como é que, quando vocês sentiram que o vínculo começou a acontecer de verdade? Porque nem sempre é no primeiro momento, né? Vai ali, de acordo com a rotina, tá em casa ali. Como é que foi? Como vocês sentiram isso? Quando criou a conexão de fato? Gente, eu acho que é uma coisa que quebra muito sensivelmente, sabe? Pra mim, né, que chegou mais velho. Eu achava que o nosso vínculo tava, tipo, uau, a gente é muito mãe e filho. E daí veio o Dia das Mães e retrocedeu, tipo assim, menos do que quando ele chegou, entendeu? Então, tipo assim, o Dia das Mães foi uma rejeição absurda. Não no Dia das Mães, tipo assim, começou um mês antes e terminou 2 meses depois. Então, tipo assim, foi um período de tempo que ele me rejeitou totalmente. Então, ele não podia me ver, ele não queria ficar perto de mim, ele só queria o Marlon. O Marlon começava a se arrumar pra sair, ele falava, pai, onde você vai? O desespero de não ficar comigo. Um guri que fica grudado em mim o dia inteiro. Então, ele me rejeitou e eu não sabia o que fazer e deixei, né? Então, pra gente retomar esse vínculo, eu tive que ouvir da psicóloga dele. Ela falou assim, na hora que o filho mais te afasta, é quando ele mais precisa de você. Aí me pegou muito. Nossa, forte. Aí foi quando eu precisei me colocar como um adulto da relação e falar assim, realmente, eu que tô errando. Eu deixei ele. Sim. Linda. Mas é assim mesmo. Às vezes você acha que já atingiu um ponto e aí dá uma retrocedida, independente da idade também. Tem pouco tempo, né, que a Mavi tá em casa, tem só 1 mês. Mas assim, da parte dela, ela é minha 100%. Aí da minha parte, às vezes eu olho e eu fico assim, ai gente, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu realmente amo igual eu amo a minha primeira filha? Será que eu já criei esse laço dentro do meu coração? Mas ela já vem me dar um sorrisinho, faz uma gracinha. E essas vezes que eu penso isso, é no ápice da exaustão, né? Daquela rotina cansada e coisa. À noite, você quer só deitar, assistir alguma coisa. Eu acho que ou mãe ficar- biológica também deve pensar nisso. Será que eu amo os dois demais mesmo? Eu É, deixo certinho. A gente pensa assim, a gente fica às vezes pensando assim, se a gente tá se doando igual pros filhos, se a gente tá amando igual, assim. Da minha parte, né, a pergunta dela sobre quando a gente percebeu que tinha criado um vínculo, né? Então, o que aconteceu? O meu esposo, ele sempre falou que o cheiro do filho é diferente. Ele não é muito de mexer com criança de ninguém, mas o cheiro do filho dele sempre foi diferente. E aí, quando a gente conheceu a neném, que a gente saiu do abrigo, ele falou assim pra mim, eu senti o cheiro dela, é o cheiro da minha filha.
E aí eu fui e falei assim pra ele, eu não senti nada não. Ele falou, não, eu senti. Ali eu sei que ela era minha. O cheiro dela é diferente. E aí ficou, e a gente levou pra casa, e ele naquele amor, naquele chamego todo. E às vezes eu perguntava pra ele, e aí, você acha que já criou um vínculo? Ele, claro, desde o dia que eu senti o cheiro dela. Ela nasceu pra gente ali. E pra mim não. Foi um bebê que a gente, igual eu já falei, a gente já esperava, tava tudo pronto, a rotina engrenou bem e tudo. Mas meus filhos biológicos eu não amei de cara. Eles nasceram, levei pra casa porque eu tinha que cuidar daqueles bebês que eu tinha acabado de parir. Mas eu não amei ninguém de cara, eu não amei aquela barriga, eu não amei aqueles bebês. Eu cuidava do meu corpo quando eu estava grávida, porque eu estava gerando uma vida e tinha respeito por aquele meu momento. E depois levei meus bebês e fui cuidar dos meus bebês, mas eu nunca amei meus filhos assim que nasceram. Foi a rotina, o cuidado, por isso que eu falo que a adoção, ela é a maternidade em si. Nem todo bebê que nasce ali, que a mulher para, ela vai amar. E eu conheço amigas que também não amou de cara, levou pra casa. E o convívio, o cuidado é que faz o amor. É a rotina, é o desespero de você ter que se jogar na frente de um trem, um modo de sobrevivência, né, em casa, de fazer as coisas, é que vai te fazer amar. E aí, o engraçado com a neném foi assim, quando eu descobri que eu tava amando. Apareceu um escorpião em casa, no banheiro, que dá o quarto dela. E aí, quando eu entrei no quarto, no banheiro, tava lá aquele escorpiãozinho. E o bebê conforto dela no chão, na porta do banheiro do lado de fora, o escorpiãozinho marrom. Quando eu imaginei que aquele escorpião poderia ter saído do banheiro e entrado no bebê conforto dela, eu ia pegar ela pra sair, colocar no bebê conforto e eu nem ia ver porque ela estava chorando. Um escorpiãozinho marrom. E que eu imaginei tudo isso na minha cabeça, ali eu chorei. Eu chorei de desespero, porque ela poderia ter morrido com aquela picada. Eu chorei por negligência, porque eu achei que eu estava errada de ter deixado aquele bebê conforto na porta do banheiro, o bebê conforto dentro do quarto dela. Mas assim, eu me culpei. Aí ali eu descobri que eu estava amando. Foi ali, assim, a ficha caiu. Acho que ela tinha uns 2 meses e pouco, sabe? Então assim, demorou, não foi rápido. Mas assim, ali eu percebi, porque eu me senti culpada, eu chorei pra caramba. E falei, meu Deus, se tivesse acontecido, meu esposo chegou do trabalho, ele, você vai ficar se culpando? Amando a vida de mãe, ó. A gente só descobre que ama assim, a hora que acontece alguma coisa e você, putz, olha que amor que tá dentro de mim, eu não sabia, né? Eu ia falar que comigo foi bem parecido, assim, porque eu também tinha aquela sensação de estar cuidando, igual eu falei no episódio anterior, estar cuidando do bebê de alguém. E aí eu acho que foi 1 mês e pouco, há 2 meses mais ou menos, que o Vicente tinha chegado em casa, que eu estava naquela rotina doida, dormindo mal e mexendo no celular, fui colocar ele no carrinho e eu acho que naquele momento eu não me atentei em prender direito o ganchinho. E eu nunca, nem pro meu esposo contei isso. E aí... Vai saber agora. E aí ele se mexeu e aí eu tive a impressão de que ele ia cair. E ele foi pra frente assim, com tudo, sabe? Quando o bebê ainda não, ele nem sentava, mas ele impulsionou pra frente. A cabecinha. E aí eu vi que ele ia cair, assim, nossa, eu entrei na frente, consegui pegar ele não caiu. Mas eu chorei tanto aquela tarde. Eu falei, meu Deus, eu fui negligente, não sei o que e tal. E no cansaço, na rotina ali, e fazendo tudo no automático, né? E aí eu acho que caiu minha ficha, assim, de que eu falei, meu Deus, eu sou a mãe dele. Como que eu permiti isso? Eu me senti horrível, assim, a pior pessoa do mundo. E aí, a partir daquele momento, eu acho que eu tive um cuidado tão mais redobrado com ele, assim, de sempre conferir tudo, se o gancho estava fechado, certo, e tudo. Então, acho que naquele dia, assim, foi um momento que me marcou demais. É um divisor de águas, assim, igual eu tô falando, a gente se culpa muito, talvez por não ter percebido esse amor antes também, né? Parece que você vive tão automático, tão corrido, que você não percebe que você tá amando. É simplesmente assim, o amor ele acontece e você não percebe. Precisa acontecer algo assim pra você. Cara, como eu amo meu filho, né? Então, e aí é um divisor mesmo, assim, você parar pra ver isso, assim, sentir de fato que você tá amando seu filho. Precisa acontecer pra você sentir, perceber o amor. Ai, que legal. Gente, e pra gente ir finalizando, vocês têm alguma dica pra uma mãe que tá começando nessa jornada? Eu acho assim, eu me preparei muito da forma errada. Eu me preparei muito sobre questões raciais, eu me preparei muito sobre... sabe? E se eu pudesse, tipo assim, pra todo mundo que vai entrar, eu falo, estudem sobre o emocional, estudem sobre o modo de sobrevivência, estudem sobre as situações emocionais, porque
porque é de fato o que vai diferenciar ali do filho biológico do filho por adoção. Porque o filho por adoção, ele vai vir com a história, que é a história dele. Tá nele e você não vai pegar só a criança, independente se ela é recém-nascida ou se ela é maior. Então você precisa estar preparado para lidar com situações de trauma, para lidar com esse tipo de situação. E isso, o curso não me preparou, grupo também não me preparou. Assim, fala uma coisa ou outra e tal, mas fica muito ali por cima. Eu acho que a gente tem que se aprofundar nisso totalmente. Eu queria estar bem mais preparada quando o Dom chegou e eu não estava. A minha bebê que chegou recém-nascida, eu acredito que ela existiu uma vida intrauterina, né? A gente não sabe como foi essa gestação. O que a gente sabe é que o ser humano, ele sente a rejeição desde a gestação, né? Então, assim, o que foi vivido naquela gestação, eu nunca vou saber, né? Mas todo ser humano, ele vai carregar um trauma de alguma coisa. E um bebê, né, ele tem, mesmo que recém-nascido, esses traumas, né? A gente não sabe como foi o nascimento, como foi, né, os cuidados depois desse nascimento. E a criança, né, no caso da Isabela, que ficou com a família biológica um tempo e foi pro abrigo. Então, assim, é uma bagagem bem maior, no caso, né, do filho dela, mas todas as crianças, elas vão sentir. Não se faz pensar que porque é um recém-nascido que ele não pode ter um trauma, porque ele tem. E, gente, se vocês verem que as pessoas já estão com um preconceito ali, com a sua posição de querer adotar, já se afasta. Porque você não vai querer esse tipo de pessoa quando seu filho chegar. Você não vai querer esse olhar no seu filho quando você estiver com o seu filho em casa. Então já se afasta, porque você só vai abrir pra ouvir esse tipo de comentário que a Letícia teve que ouvir. Então... E não vale a pena, né? Se a pessoa tá ali falando bobeira, né? Preconceituoso com o seu filho, você não quer que seu filho esteja com uma pessoa desse tipo. Né? Então, não lá vale em casa, eu e meu esposo, a gente entrou no processo, só nós dois. Depois a gente comunicou para os nossos filhos. E a família, de fato, extensa, só foi saber depois que a gente entrou na fila de adoção. Não sabia minha sogra, não sabia minha mãe, não sabia ninguém. Porque eu sei o que pensam essas pessoas. Hoje elas falam diferente, mas porque a bebê já chegou. Porque elas já conheceram a reta delas, as tias todas, né? Assim, irmã eu só tenho uma. E a minha irmã ficou sabendo assim que eu entrei pra fila, eu contei pra ela, ela ficou super feliz e tal, mas eu preferi que naquele momento, daquele curso, daquela preparação, fosse só eu e meu esposo. Eu não quis opinião de fora, porque a opinião de fora eu já conhecia. Então, gente, para finalizar, se adaptar nos primeiros meses é exaustivo, né? É intenso, muito intenso. Nem sempre é fácil, né? Mas, por outro lado, é cheio de muito amor, de muito aprendizado, né? Porque a gente aprende todos os dias com os nossos filhos, né? Então, vamos viver um dia de cada vez. Cada desafio vale a pena. Eu acho que é o que eu falei, tudo é um aprendizado, né? Às vezes acontece uma coisinha ali pra gente lá na frente, puxa, aconteceu tal coisa, não deu certo, vamos tentar de outro jeito, né? Então, tudo vale a pena, assim. A questão que a gente falou sobre não se culpem, né? Hoje, quando a Maria chegou, eu me culpava muito por muitas coisas, por nada às vezes. Mas hoje eu aprendi, eu estou fazendo o meu melhor. E a gente está cada vez assim mais unida, sabe? Mais mãe e filha, sabe? Nossa, é muito gratificante ela fala, coinho, mamãe, coinho, mamãe. É muito bonitinho, assim, um vínculo que vai se formando ao longo do tempo, né? E é o amor que cresce todos os dias. Então, gente, para finalizar, obrigada por nos ouvirem, né? Mais um episódio. Esperamos que todos tenham se sentido acolhidos e inspirados pela gente por cada história aqui, né? E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Adota Pod. E até a próxima quinta, no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.